a desembargadora Maria Cristina Zucchi, desembargadora do TJ São Paulo, mestre em Direito Constitucional, comparado na Universidade de Stanford, professora adjunta de Cumberland School of Law. Vai falar sobre fiança locatícia e compra e venda de imóvel condominial sem o correspondente registro imobiliário. Obrigado, doutora. Está fechado o microfone. Melhorou? Então, boa tarde a todos. Novamente, uma honra estar participando desse evento que eu reputo de fundamental importância para todos nós da área jurídica. Sejamos advogados, de onde eu venho com muito orgulho, pratiquei a advocacia por 23 anos antes de ir para a magistratura. E a advocacia, a OAB em especial, a OAB de São Paulo, mais especialmente ainda, mora no meu coração eternamente. Então, cada vez que eu venho aqui à casa do advogado, eu venho com muito orgulho, com muito carinho, porque é a minha origem, da qual eu me orgulho muito, e com quem eu gosto de estar. Eu sempre carrego um sonho, que é o de ter a magistratura e a advocacia em São Paulo, Brasil, pelo menos, de mãos dadas. E é um sonho que eu sei que a gente tem que lutar para isso, mas vamos conseguir. Sonho de todos nós. Obrigada. E hoje, a organização do evento me incumbiu de falar um pouquinho sobre conflitos condominiais, e eu ajustei o meu enfoque para 2 tópicos que nós, nas decisões que somos obrigados a dar, temos enfrentado com alguma dificuldade. E que é interessante examinarmos pelos problemas que eles abarcam, que são a fiança e também o problema do ocupante de um imóvel em condomínio edilício e que está lá por conta de um compromisso de compra e venda ainda não registrado. Mas antes de chegar lá, tem uns pontos que eu gostaria muito de passar com vocês, para nós podermos entender melhor o que vamos comentar sobre esses 2 tópicos principais. O importante, acredito, até peço vênia e minhas desculpas especiais se tais observações já foram tratadas no dia de hoje, anteriormente a mim, mas eu acho muito fundamental nós lembrarmos que estamos falando aqui nesse congresso de uma nova concepção do que seja propriedade condominial. Era propriedade condominial, mas tornou-se uma concepção predominantemente social. E nós temos nela a oportunidade de avaliar o grande alcance da função social da propriedade, que essa propriedade condominial permite que entendamos. Então, nós estamos falando não mais de propriedade particular, da nossa propriedade, da propriedade de cada um, mas estamos falando de propriedade de uso de coisa comum. E aí começam os focos dos grandes conflitos condominiais. Acredito que vocês já devam ter ouvido também no dia de hoje a grande utilidade dos meios alternativos ou adequados de solução de conflitos condominiais também. A grande utilidade que eles trazem como forma mais célere, mais econômica e, não raras vezes, muito mais justa do que a mera aplicação da lei a que está adstrito o magistrado no Poder Judiciário. Então, os meios alternativos acabam trazendo um auxílio imenso, acabam constituindo uma ferramenta importantíssima no sentido de resolver melhor os conflitos condominiais. E eu tenho aqui muito orgulho de apontar a professora Ana Pretel, minha aluna, minha cria, e que se especializou profundamente no estudo dos meios alternativos aplicados
aos conflitos condominiais, ou seja, a conciliação e a mediação condominiais. Isso está sendo extremamente importante. Eu acho que todos aqueles que têm interesse em evoluir, em trazer alguma coisa mais vantajosa em termos de resolução dos conflitos condominiais, deve efetivamente considerar muito a alternatividade de solução que os meios alternativos, conciliação e mediação, apresentam para a solução desses conflitos. Voltando um pouquinho para o esquema normativo, o que nós tivemos sempre? A Lei 4.591, de 1964, chamada Lei de Condomínios e Incorporações, e que vigorou por muitos anos, dando todas as normas e a regulamentação de todas as relações condominiais. O novo Código Civil, ele entrou em vigor em 2002, perdão, ele foi publicado em 2002, entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, alterou profundamente a normatividade que até então estava a cargo desta lei de 1964, porém, não a derrogou totalmente. Ela ainda está em vigor em alguns dos seus artigos. Vem o Código Civil de 2002, trouxe inovações, entre elas várias regras de regulamentações condominiais e introduziu uma denominação que é a do condomínio edilício, inovando nesse ponto. Condomínio edilício, porém, nós todos já sabemos, não é um instituto novo. Não se trata de um instituto que tenha sido introduzido no nosso sistema jurídico pelo Código Civil de 2002. Já existia, ele apenas deu um rótulo novo a esse instituto tão importante, tão socialmente tão abrangente como é o problema dos condomínios. A essência do conceito do chamado condomínio edilício está exatamente na justaposição de propriedades distintas, perfeitamente individualizadas, ao lado da propriedade comum, de algumas das partes da edificação. E isso faz com que o direito condominial acabe sendo um direito de natureza complexa. Só aí já começamos a ver conflitos espolcando a todo instante e a toda hora. Com o registro da instituição, é importante lembrar que toda vez que um condomínio edilício nasce, ele se estabelece pelas regras incorporativas e depois ele demanda para o seu aperfeiçoamento o seu registro no registro de imóveis, seu registro imobiliário. A partir daí, tem uma força muito maior e tem a sujeição automática a toda a normatividade vigente. Então, a partir do momento em que é constituído um novo condomínio edilício, ele acaba sendo automaticamente sujeito à normatividade que o Código Civil atual e a lei federal anterior acabam dando a este tipo de figura jurídica. E depois que ele é constituído, e depois que ele é registrado no registro imobiliário, ele acaba tendo a sua convenção condominial, seguido ou não de um regimento interno, que acaba sendo um detalhamento, circunstanciamento mais detalhado do que das normas da convenção condominial. E aí, aquele condomínio que nasceu e que está sujeito a uma normatividade externa determinada pela lei condominial e pelo Código Civil, esse condomínio também acaba sendo sujeito à sua normatividade interna, estabelecida na sua convenção condominial e no regimento interno, quando houver. O que quer dizer isso? Que a partir do momento em que essas duas normatividades, a externa e a interna, acabam disciplinando todas as relações condominiais, todos os condôminos ficam sujeitos a elas, inclusive as normas internas. Estas, aliás, que só poderão ser alteradas se houver um consentimento expressivo,
dos condôminos que a estabeleceram ou que dela participaram de alguma forma. Então, nós temos que a essência do condomínio edilício é a comunhão da propriedade comum com a propriedade individual. E o direito de propriedade individual sofrendo restrições e limitações que essas duas ordens de normatividade acabam determinando para os condôminos respectivos. Então, para que essas relações se mantenham de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, pacífica, essas normas têm que ser seguidas. Essas normas têm que ser obedecidas. E quando não o são, pimba, temos os conflitos condominiais surgindo. Então, é o vizinho que tem o cachorro que late a noite toda, então, o vizinho de cima que faz muito barulho, reunindo os amigos e fazendo festa até tarde, e assim por diante. Tudo isso exige uma relação de respeito e harmonia, não só dos condôminos entre si, mas também dos condôminos em relação à administração, quando houver, ou ao síndico, e também em relação dos condôminos em relação aos seus empregados. E aí é que entra o grande valor dos meios alternativos de solução de conflitos. O que os senhores acham que seria melhor para um vizinho que está brigando com o vizinho da frente por causa do latido constante de um cachorrinho? Tem coisa mais desagradável do que isso. E na justiça, nós vamos ter que nos sujeitar a anos de tramitação processual, com a oferta de inúmeros recursos passíveis de serem propostos, porque o sistema processual vigente assim permite. E toda a nossa classe jurídica sai de uma formação na faculdade extremamente litigiosa. Eu costumo dizer que nós saímos da faculdade de Direito com 2 luvinhas vermelhas de boxe. E nós deram corda na gente e disseram, lutem, discutam, nunca concordem. A figura do advogado tem que ser a de extremamente combativo, como se fosse o super-homem com a capinha voando. Ele tem que lutar. A sentença está perfeita, está correta, mas não. Ele tem que dizer que não está bom, tem que apelar, tem que agravar, tem que embargar. Não importa se ele vai assoberbar o Poder Judiciário. O que importa é que aquela imagem combativa, litigante, acabe predominando. E os clientes, por sua vez, acham lindo. O advogado entrou com 21 agravos por mim. Ele é maravilhoso. Se precisar, ele morre por mim. Só que não ficou sabendo que dos 21 agravos, 20 foram improcedentes e frívolos, desnecessários. Não precisava. E assim vai. Nós estamos imersos nessa cultura litigante. Aí vêm os advogados e dizem, mas é claro, nós temos que ser combativos e não temos que aceitar essa história de mediadores e conciliadores, porque, na verdade, eles acabam vindo para tirar o nosso ganha-pão, para tirar os nossos clientes. É ou não é? É o medo que resulta da paz contraposta a uma combatividade que vem da nossa formação natural, portanto, e que deveria mudar. Nos cursos de processo civil, não nos ensinam que, ao lado de Chiovenda, Carnelucci, Ada Pellegrini, Cândido Dinamarco e outras estrelas, nós temos os meios alternativos que tanto têm oferecido de bom. Imaginemos esse exemplo que eu citei do cachorrinho latindo no vizinho. Não seria muito mais fácil as partes sentarem com um mediador para resolverem o problema? O primeiro a dizer, não quero, não pode, não quero, é o advogado do condomínio. Porque, de pronto, ele imagina que ele vai perder a função dele e o emprego dele. Está errado. Quando o mediador precisar saber se naquela convenção condominial existe a permissão para haver animais, cachorrinhos no prédio, a quem que ele vai perguntar? Supondo que esse mediador nem seja advogado, mas ainda que seja, ele vai perguntar para o advogado
do condomínio, que será parte presente, participante dessa mediação. E com base na informação que o advogado lhe der, ele vai decidir para os 2 condôminos quem é, se pode ou não haver o animal e qual a regra que poderia ser consensuada no sentido de se acordar uma forma de convivência mais tranquila, sem latidos do cachorrinho. Isso tudo é muito importante. Os meios alternativos enaltecem essa possibilidade. Em 2 horas, as partes podem se compor. E mais, as partes, ao falarem, ao conseguirem um diálogo entre elas, elas acabam vislumbrando quais são as possibilidades de solução que elas se auto-estabelecem. Elas resolvem, sem determinação de você está certa ou você está errada. É um equilíbrio até no esquema de resolução existente. Muito bem. Nós tivemos aqui, em São Paulo, principalmente, uma proliferação de condomínios edilícios. Então, casos de conflitos edilícios, eles estão aí, aflorando a todo vapor, e constituem uma comunidade, cada condomínio, uma comunidade altamente conflituosa e necessária para resolver os seus problemas. Muitos dos meus alunos, hoje, já conseguiram mostrar para os seus respectivos condomínios, aonde habitam, que como poderia ser muito melhor a presença deles uma tarde por semana, 2 tardes por semana, tentando resolver os problemas condominiais existentes e resolvendo de imediato. Feitas essas considerações todas, eu começo então, meu tempo já está indo rápido, eu começo então a comentar o primeiro dos tópicos que propus, o tópico da fiança locatícia. Como sabemos, o Código Civil trata da fiança locatícia e ele de cara diz: a fiança é contrato. Portanto, estabelece, pondo uma pá de cal em longa discussão doutrinária, a natureza contratual da fiança. E o que é a fiança no contrato locatício? E por que eu estou falando de contrato locatício? Porque dentre os ocupantes de um condomínio edilício, nós encontramos locadores e não proprietários. Da feita que não se trata de um proprietário, o tratamento desse relacionamento com os condôminos muda ou não? Quais seriam os efeitos disso? Qual seria a repercussão dessa relação dentro do ambiente condominial? E uma das características que o contrato locatício apresenta é o de ter uma garantia da locação pelo fiador. E a lei é implacável com isso. Porque ela diz, fiador, pela lei 8.009, ela diz, bem de família é impenhorável. Mas ao tratar da fiança locatícia, ela diz, bem de família é impenhorável, mas bem de família de fiador é penhorável. Ponto. Implacável. Então, o fiador acaba sendo uma figura altamente em rarificação nos dias de hoje, porque ninguém quer pôr em risco a propriedade em que reside com a sua família. E, infelizmente, a lei continua com essa implacabilidade e condenando o fiador a um castigo tremendo. O locatário não tem essa penhora, essa exceção à penhorabilidade, mas o fiador tem. Isso se afigura, de início, extremamente injusto. Quais são os problemas que têm surgido com mais frequência com relação à fiança locatícia? O primeiro deles, que não é novo, é bem antigo, é o da falta de outorga uxória. Falta de consentimento do cônjuge na concessão, na entrega, na assinatura da fiança locatícia. Para aqueles que são mais novinhos, a situação hoje se afigura mais tranquila, mas até o surgimento do Código Civil de 2002, havia muita discussão.
Tanto a jurisprudência quanto a doutrina se dividiam em duas opiniões. Uns diziam, não, a fiança locatícia sem outorga uxória é nula, não produz efeito e está acabado. Inúmeras decisões brilhantes nesse sentido. Outro lado defendia, não, a falta de outorga uxória na fiança locatícia é causa de sua anulabilidade. E, como tal, precisa ser provocada pelo cônjuge que não assinou. Essa luta sempre foi muito grande, até 2002, porque o Código vem, e no seu artigo 1649, logo depois do 1647, onde ele estabelece a necessidade e as condições da fiança locatícia, ele diz a ausência da outorga uxória, exceto na hipótese de separação total de bens, é causa de anulabilidade. Então, o outro cônjuge que não assinou, ele pode pleitear a nulidade da fiança dada sem o seu consentimento. Não pensem que isso não continuou a nos causar o enfrentamento de problemas de ausência de outorga uxória. É muito comum até o marido assinar sozinho e a mulher depois pleitear a anulação do que foi dado em franco desrespeito ao locador. Nós acabamos de julgar na minha Câmara, há um mês atrás mais ou menos, o caso de uma fiança locatícia em que ele, fiador, mente e diz que é solteiro. E aí aparece ela dizendo que era anulação da fiança. Complicado. Tá certo? Deixá-lo fraudulento e não impune? De todo modo, até mesmo um problema desta ordem acaba sendo resolvido de uma forma muito melhor e muito mais célere através da mediação, e não com as consequências frias, objetivas e firmes da lei sempre. Além disso, a fiança também traz um outro problema. Fiador que não constou do polo ativo da fase de conhecimento pode ingressar e ser cobrado na execução do débito locatício, do débito condominial locatício, por exemplo. Isso é muito sério. Geralmente, o locador acaba não chamando o fiador no processo de conhecimento, chama apenas o locatário e depois, na execução, pretende alcançar o patrimônio do fiador. A jurisprudência tem se mantido predominantemente contra a integração do fiador no polo passivo da execução, se ele não foi chamado a intervir no ato executório. Porém, se as partes têm a condição ou a oportunidade de discutir por que não foi chamado e assim por diante, e a disponibilidade dele de responder, pelo menos por parte do débito, fazem uma profunda diferença e podem causar uma composição amigável, imediata, com muito menos desgastes. E, enfim, desgaste de toda a ordem, econômico, emocional e de tempo. Outro exemplo que nós temos também, quando se trata de fiador analfabeto. Senhores acham possível uma senhora que é proprietária de um imóvel de idade, uma pessoa sem cultura, não sabe ler, não sabe escrever, e, de repente, assina uma fiança locatícia? Nós temos condição de executar essa senhora? Na função social da propriedade, principalmente, seria justo ou precisaria ainda prova de que ela não tem noção do que ela assinou? Que alguém disse para ela, assina, sei lá, assina a mamãe, assina a sogrinha, assina a titia, assina a maninha. E a pessoa assinou, sem ter noção do que estava fazendo. Tudo isso, o judiciário já tem se sensibilizado tremendamente,
vendo as condições da capacidade intelectiva, inclusive, do fiador. Se ela não existe, não tem como incriminá-lo. Imprudência do locador de aceitar uma fiança ou garantia nessas condições. Ele acaba sendo copartícipe de uma nulidade. Outro ponto que eu gosto de comentar, que tem sido alvo de vários processos, é o caso do comprador de um imóvel, que ingressa no imóvel, desculpem a minha voz, tardia, desculpa, ingressa no imóvel e ele é promitente comprador, mas não paga as despesas de condomínio. Aí vem a administradora, o condomínio propriamente, e cobra, porque vai no registro imobiliário e vê quem é o vendedor, em nome de quem o imóvel está registrado. Então, o condomínio cobra do vendedor. Ora, eu pergunto, se nós usássemos um pouquinho do critério da obrigação tributária, na obrigação que eu chamo de condominial, nós teríamos exatamente isso. Fato gerador da obrigação condominial, ocupação do imóvel. Usufruto do elevador, da energia das áreas comuns, de toda a parte de infraestrutura comum da edificação. Se ele é o usuário, ele passa a ser o sujeito passivo da obrigação tributária. E o condomínio passa a ser o sujeito ativo dessa obrigação condominial. Se assim é justo cobrar as despesas de condomínio de quem não está usufruindo da parte comum do imóvel e que vendeu, principalmente se o condomínio tem ciência de quem seja o ocupante. E acredite se quiserem, às vezes tem a inicial instruída com boletos cobrando o ocupante, mas entra com uma ação contra o vendedor. São distorções, em princípio, inaceitáveis. Raros são os casos em que se justifica a responsabilização do vendedor, mas raros, porque geralmente o comprometente está agindo de má fé e está se furtando a cumprir a sua obrigação condominial. Nós tivemos caso de condômino recém-adquirente de um imóvel que deixava de pagar porque ele preferia. O judiciário naquela época demorava muito mais do que hoje para julgar as ações de condomínio. Hoje está muito rápido. Mas naquela época, ele preferia aplicar o dinheiro no mercado financeiro e, quando finalmente condenado a pagar, ele tirava parte da aplicação e ganhava muito mais com isso. E nós, do judiciário, acompanhando e tentando coibir práticas que tais. Então, esses pequenos comentários que eu trouxe aqui para os senhores mostram, primeiro, a maioria dos conflitos, às vezes, decorrem de negligência dos condôminos ou daquele adquirente condômino que não tem ainda o imóvel passado no seu nome. Porta aberta para abusividade, se assim permitirmos. E essas soluções todas têm sido dadas, inclusive com o beneplácito do STJ, que ainda não em regime de recurso repetitivo, porém de uma forma muito firme, tem adotado essas soluções. Só que vejam bem, até chegarmos à aplicabilidade do recurso repetitivo, ou de um recurso especial, ou de um recurso extraordinário, e de agravos internos, e de embargos, alguém vai sair tremendamente prejudicado. E pelo pouquinho que nós falamos, em caráter introdutório, nós vemos que a função precípua do condomínio edilício é coibir esse tipo de prática. É evitar que a função social seja desmanchada, não atinja o seu objetivo. E, principalmente, um meio de convivência mais pacífico para os condôminos de uma comunidade, que, em princípio, é uma bomba que pode explodir a qualquer instante pela litigiosidade potencial que ela apresenta. Então, aqui eu trago para os senhores, e pretendi falar, no sentido de mostrar dois problemas infindáveis. Fisguei aspectos mais importantes que entendi quanto a eles
e mostrar que o condomínio tem um papel social enorme. E pela forma de resolução de seus conflitos, ele pode ser também uma função exemplar na sociedade em que convive. Eu agradeço a atenção de todos e desejo boa sorte aí no resto do nosso congresso. Obrigada.